educação básica e com o tema de corpos e culturas na perspectiva de uma educação antirracista. Então, esse foi a trajetória dela de vida profissional e também de ação de pesquisa, tanto no mestrado quanto no doutorado e no pós-doutoramento dela. Então, é com alegria que Beth vai estar falando conosco. Em seguida, a gente vai ter o prazer também de escutar o professor Dr. Emanuel Soares, que é Emanuel Luiz Roque Soares, salvo engano, também do Grupo HCEL, nosso colega e parceiro de muitas diálogos, discussões e afinidades, e que também tem por tema de pesquisa, por tema de vida profissional, talvez, né, Emanuel? A discussão do corpo, dos corpos e culturas, e da cultura negra, e nesse sentido da educação antirracista também. Então, é um prazer tê-lo aqui conosco. Ele é professor da UFRB, do Centro de Formação de Professores da UFRB, e professor de filosofia. A professora Elizabeth é professora de história, e em seguida também teremos a alegria, a satisfação de ouvir a professora doutora, mais jovem doutora aqui da mesa, né, dos quatro, embora trabalhe nesse tema por muito tempo, mas se doutorou há pouco tempo, então é uma alegria tê-la aqui, professora doutora Rosângela Souza Silva. Rosângela Silva Souza, da Silva Souza. Ai, meu Deus, o Silva modifica. O Rosângela sem acento. Ela também é professora, colega do professor Emanuel, no Centro de Formação de Professores, e se doutorou conosco há pouco tempo no programa de pós-graduação da Universidade Federal da Bahia. Então, entendendo a importância do tema, entendendo a importância desse congresso virtual nesse momento que estamos vivenciando e nutrindo a esperança de que a gente pode e deve alterar essa lógica perversa que até hoje estamos nela, né, numa sociedade muito racista, e a gente percebe que não é só no nosso país, mas é também e muito no nosso país. A gente inaugura a mesa de hoje com essa temática, e eu já passo a palavra para a professora doutora Elizabeth de Jesus da Silva. É com você. Ah, desculpa, eu falei de como que a gente pensou a organização da mesa, não é? Que ia anunciar para vocês. Então, a gente vai ter a fala, um pouquinho da fala de cada um, e logo depois a gente vai abrir para o debate. Então, por favor, quem estiver presente, por favor, participe, faça comentários, encaminhe questões que, na medida do possível, a gente vai estar socializando e dialogando a partir delas, tá bom? Então, vai lá, Beth, é com você. O som, Beth. Enquanto a Beth está pondo o som, eu vou só colocar aqui que a gente também está tendo um apoio técnico aqui de Paula, de Tiago e de Fábio. Então, muito obrigada aos técnicos que estão aqui nos auxiliando para que tudo isso aconteça. Boa tarde. Eu cumprimento as professoras Maria Cecília de Paula Silva, a professora Rosângela Souza da Silva, o professor Emanuel, os monitores Paula e Tiago. Estimo as melhoras da mãe do professor Antônio Carlos Moraes e todas as pessoas presentes aqui na sala. Pensar formação de professores, professoras, não é uma tarefa fácil, né? Por esse motivo, eu escolhi, na minha proposta, né, estabelecer um diálogo a partir de algumas reflexões sobre a temática da educação a partir do ensino de história. Não exclusivamente do ensino de história, mas pegar o ensino de história como um guia, né?
Talvez por me sentir mais à vontade partindo desse lugar, porque é o lugar da minha formação inicial. Primeiro, temos que conceber que a educação está inserida em um processo histórico, né? Portanto, é produto da história e, ao mesmo tempo, condutor dela. Entendemos, portanto, que a educação responde demandas de um tempo, né? Desse processo de tempo, dessas modificações desse tempo. A disciplina histórica segue a mesma lógica, essa mesma lógica de processos de mudança, né? Quando, por exemplo, em 1971, em plena ditadura militar no Brasil, desaparece dos currículos escolares e, em seu lugar, surge estudos sociais. É o estado de exceção. O retorno, né, da história, né, da disciplina de história nos currículos, ele acontece através de muita luta. Luta de associações de historiadores, de sindicatos, e ela só vai acontecer no processo de redemocratização. Aí a gente pega esse estado de exceção e vem para hoje, não é? Com a Base Nacional Curricular Comum, a BNCC, onde está lá explícito que a gente não sabe o que vai acontecer com a história, assim como diversas disciplinas do currículo formal, né, escolar, da área de ciências humanas, da área de linguagens, como artes, por exemplo. Uma BNCC onde o meio ambiente está fora, completamente fora. Portanto, há de concordarmos que a educação acompanha a história, e não está apartado dos acontecimentos do mundo. Não vou aqui me alongar falando de todas as etapas da história da educação, todas as etapas da disciplina de história, né, as indas e vindas, dentro e fora do currículo, por não ser essa a questão da mesa. Mas o que marca o retorno da disciplina no pós-ditadura militar, é a questão de que história é que vai voltar para a escola. Essa é a grande questão, e esse é o ponto de reflexão que eu trago aqui para um diálogo. Essa volta da história para a escola, né, para os currículos, é marcada por paradigmas que estabelecem conteúdos e métodos de ensino e aprendizagem que atendessem à expansão do acesso às escolas de pessoas que antes não tinham esse acesso, né? Pessoas diversas, com culturas diferentes, com situações econômicas diferentes. E é a partir dessa pergunta que gostaria de conduzir a conversa aqui. Que história vai para a escola a partir do BNCC, trazendo essa discussão para a atualidade? E aí retomo duas leis importantes e urgentes que foram promulgadas na primeira década do século XXI, que é a Lei 10.639, de 2003, e a 11.645, de 2008. Eu concebo essas leis como... deixa eu colocar aqui uma coisinha no chat. Essas leis revolucionárias, quando quebram os paradigmas baseados na identidade nacional, e aí é aspas, não é? Porque uma fala da professora Cícere Bittencourt, quebram os paradigmas baseados na identidade nacional e introduzem a diversidade cultural e social como forma obrigatória no ensino. A professora Cícere é especialista no ensino de história e ela traz essa discussão, né? Então, leis que são advindas de lutas de dos movimentos sociais, e se coloca uma nova questão: o que é a história da África, dos povos nativos brasileiros, dos povos tradicionais brasileiros e dos afrodescendentes? É um repensar epistêmico e metodológico. Entender as diferentes formas de poder,
que não são diferentes da noção, né, de formas de poder dentro do capitalismo, o sistema ao qual vivemos. Entender que o tempo dessas sociedades, dessas civilizações, não é um tempo cíclico, e sim o tempo da natureza, se pensarmos, por exemplo, nos povos tradicionais brasileiros. Então, trabalhar questões de racismo e preconceito. Em 2014, até hoje, a BNCC substituiu o mito do Estado Nacional pelo mito das empresas. A sociedade do conhecimento capitalista maneja informações, como as manipula através dos seus meios de comunicação. Então, a ideia de educação é a ideia de competição, do individualismo. Essa ideia tem que ir para a sala de aula, portanto, né, na concepção, né, dessa educação capitalista, ela perde a ideia, portanto, de sociabilidade. Então, a BNCC, na sua primeira fase, para a gente ter uma noção, ela é elaborada por professores e pelo MEC, não é? Pelo Ministério da Educação. Só que na segunda etapa, a elaboração ela passa a ser do Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial e da Fundação Lehman. E aí temos que entender que a BNCC não tem uma relação com a educação, e sim com corporações. Tanto assim que não temos as questões relacionadas ao meio ambiente. E essas corporações controlam as narrativas da educação. Então, se estabelece uma contradição. De um lado, a gente tem a BNCC, com essa lógica de cunho empresarial, e as leis da primeira década do século XX, as leis de obrigatoriedade do ensino da história e cultura africana e afro-brasileira e indígena, na sociedade brasileira. Então, as leis 10.639 e a 11.645 se tornam referências e resistência, inclusive, de combate às narrativas únicas, que a BNCC tenta retomar, né? O ensino de história e cultura africana, de povos tradicionais, afro-brasileiros nas escolas, guarda uma relação íntima com a inclusão, a ideia de inclusão e a ideia de diversidade. Dessa forma, o que essa mesa pretende aqui é justamente chamar para o diálogo, né? E aí eu chamo também para o diálogo o trabalho de doutoramento do professor Jorgeval Borges, que faz um balanço dos 10 anos da Lei 10.639 em escolas na Bahia. Então, seu trabalho, o trabalho do professor Jorgeval, consistiu em uma investigação de como estava se processando o ensino de história da África nas escolas. E nessa pesquisa foi detectado que a formação docente é apenas um dos fatores a ser enfrentados diante desse panorama, né, educacional brasileiro. Salientou que existem problemas de organização do trabalho escolar, de gestões descomprometidas, falta de fiscalização do poder público. No entanto, demonstrou que também há mudanças, que essas mudanças estão ocorrendo concretamente nas escolas e nas concepções dos educadores com relação, né, à importância do ensino da história da África, do ensino de África e história dos povos tradicionais brasileiros. As leis de inclusão de estudos sobre África e de povos tradicionais nos currículos têm também o suporte das diretrizes e pareceres que são importantíssimos a gente compreender. No caso da Lei 10.639, de 2003, a relatora do parecer, que deu origem às diretrizes dessa lei, foi a professora Petronília Beatriz Gonçalves e Silva. E ela inicia o documento propondo justamente um diálogo com o sistema de ensino, escolas e educadores. Então, na verdade, não é nada separado, tudo junto, misturado, para tentar conceber, não é, criar, produzir
conhecimento a partir de uma escola plural. Então, o diálogo se estabelece a partir desse sistema de ensino de escolas e educadores, né, desse diálogo sobre as relações étnico-raciais e da natureza do reconhecimento da história e cultura dos afro-brasileiros e africanos. As diretrizes é um veículo de comunicação, de orientação, de indicações e normas que vão auxiliar a implementação da lei. Isso está lá no Conselho Nacional de Educação, né? De 2004. O parecer nos fala de uma reeducação entre negros e brancos. Então, nada está excluído, né, dentro desse processo. Para tanto, termos terão que ser revisados, reconstruídos, para compreender o significado de uma educação ou uma reeducação das relações étnico-raciais. A professora Petronília esclarece no parecer, não é, os termos de raça e étnico, para a gente também compreender o que é essas relações étnico-raciais. O conceito de raça é descartado completamente o seu significado biológico e apresentado seu sentido sociológico. Fala-se que a raça é uma construção social forjada nas tensões. Eu estou tentando. Forjada nas tensões, nas tensas relações entre brancos e negros, diz a professora Petronília. E faz a ressalva, que, porém, faz a ressalva de que o movimento negro ressignificou, né, o termo raça para a valorização do legado deixado pelos povos africanos, segundo a professora Petronília. O termo étnico elucida questões relacionadas à raiz cultural de matriz africana, que difere da visão do mundo, de valores, de princípios, da origem indígena, europeia e asiática. O parecer atenta para a necessidade de eliminar estereotipias racistas, porque ainda persiste em nosso país um imaginário étnico-racial que privilegia a branquitude e valoriza principalmente as raízes europeias da sua cultura, ignorando ou pouco valorizando as outras culturas, que são a indígena, a africana, a asiática. É muito rico o parecer. Então, a fala de professora Petronília é muito persistente como guia da nossa implementação, né? Quando falo aqui em uma formação, em uma reeducação étnico-raciais, deve ficar evidente que a relevância de estudo de temas decorrentes da história e cultura brasileira e africana não se restringe à população negra. Ao contrário, diz respeito a todos os brasileiros, uma vez que deve educar-se enquanto cidadãos atuantes no seio da sociedade multicultural e pluriétnica, capazes de uma nação democrática. Olha que interessante, não é? Essa fala. E é dessa forma que devemos discutir a formação docente para entender que a história vai para além da escola, entendendo nesse momento que a história é uma representatividade da história que queremos na escola, nas suas diversas formas de ensino, nas diversas matérias escolares, nos currículos subliminares, em tudo que permeia a educação. Uma formação que seja direcionada para uma construção de uma sociedade justa, igual. A escola, portanto, diz lá o parecer, tem um papel preponderante para a eliminação das discriminações e para a emancipação dos grupos discriminados.
A formação de professores para a educação das relações étnico-raciais é uma das preocupações apresentadas nas diretrizes em harmonia com a demanda social e da educação de qualidade. As condições materiais, fala lá o Conselho Nacional, né, o parecer, as condições de 2004. As condições materiais das escolas, a formação de professores são indispensáveis para uma educação de qualidade, frequentadas em sua maioria por uma população negra. Então, deve-se ressaltar que nem o parecer, nem as diretrizes têm como estrutura narrativa a defesa de uma história e cultura em detrimento da outra. Muito pelo contrário, o que está colocado é que não exista hierarquização. O que se coloca é a visibilidade de todas as culturas e histórias em consonância com a humanidade. Então, lá não é um encaixe também. É desde o início da origem da humanidade, até os dias atuais, todas as histórias, de todos os povos, né, a história das sociedades, no plural, estejam dentro desse processo. Vygotsky nos alerta sobre o processo de ensino, que essencialmente é a relação do educando com o conhecimento através do processo de mediação. A mediação que, em relação à escola, tem dois elementos fundamentais: o professor como mediador e os recursos possíveis de mediação, que são os materiais, né, os elementos, os materiais didáticos. Precisamos cuidar e refletir sobre esses dois elementos. Sobre a problemática da formação em África, na graduação em licenciatura em História, trago algumas falas de professores retiradas da tese do professor Jorge Eval, que para mim são extremamente significativas para a gente entender a formação docente. E aí eu vou pedir para colocar na tela para a gente refletir sobre algumas delas. Não tive história da África na graduação. Na época em que fiz o curso de História, não existia essa disciplina como parte integrante do curso. Essa disciplina era oferecida como optativa. Não existia na Biblioteca de São Lázaro, da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal da Bahia, material para estudo, pois a maior parte da bibliografia fornecida era em inglês ou francês. Como não conheço os idiomas, para mim foi impossível aprofundar-me na temática África. A outra fala importante para a gente compreender a importância, né, da formação docente é essa aqui, ó. O ensino da África está engateando ainda, falta muito. O processo é lento, porém contínuo. Faltam recursos, quebra de barreira, material didático que tem que ser construído. Porém, força de vontade existe muita. A outra fala diz assim: a Lei 10.639 foi promulgada em 2013 e que estabelece a obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena no ambiente escolar, mas que tem encontrado desafios para sua eficaz implementação. Na maioria dos casos, os fatores que contribuem para o desfavorecimento do trabalho em torno da promoção da igualdade racial nas escolas são... Deixa eu colocar aqui. Os fatores que contribuem para o desfavorecimento do trabalho em torno da promoção da igualdade racial nas escolas são a falta de cursos de formação do educador e de material didático acerca dos temas. A questão que se coloca aqui, né, depois dessas falas importantes para a gente entender o significado da formação e a nossa preocupação em trazer essa temática hoje aqui no Congresso, apesar da gente já ter encontrado desafios, então essas falas foi de 2014, não é? Alguns avanços a gente teve, mas ainda
falta muito essa coisa da formação docente nessas áreas, né? No espírito dessas leis. E leis que fazem o contraponto da BNCC. A questão, então, aqui que se coloca, que queremos debater melhor, né? É que precisamos de uma educação pautada, que não precisamos, na verdade, de uma educação pautada no voluntarismo, ou em preceitos de uma educação que transforma, e sim, né, em uma educação baseada em preceitos de uma educação que transforme e antecipe. Então, a pergunta a gente precisa de uma educação pautada no voluntarismo ou que ela transforme e antecipe? Acredito que conquistamos uma educação antirracista. Para conquistarmos uma educação antirracista, precisamos nos atentar para uma problemática que Mésaros nos chama a atenção, que é uma educação que vai para além do capital, que foi pontuada mais acima lá quando falamos do BNCC vinculado ao mercado empresarial, né? Então, a escola atual ocupa um lugar de controle. Seus procedimentos fazem da escola, como diz a professora aqui presente, Maria Cecília, no seu livro Do Corpo Objeto ao Sujeito Histórico, a escola é uma máquina de ensinar, e com isso, qual é a tática utilizada, segundo a professora, né? A tática disciplinar. Os corpos padronizados, que se tornam dóceis, como define Foucault, e estabelecendo uma ordem hierárquica. Uma educação cujo vínculo está relacionado ao capital, reproduz processos de alienação e perpetuam relações hegemônicas. E é isso que a gente quer combater, e é isso que a gente, eu acho que meu tempo já acabou, e é isso que a gente traz aqui como reflexão, né? Uma formação de professores pautada em uma perspectiva antirracista deve romper justamente com essas hegemonias, não é? E colocar em pauta a diversidade, as diferentes histórias e culturas, e essas são as reflexões que eu trago aqui, junto com os meus companheiros de mesa, para o diálogo. É isso, obrigada. Então, agradecer muito, Beth, essas considerações iniciais que trazem uma discussão que surge há tempos históricos, né? Vide o movimento negro unificado e toda a sociedade civil mobilizada na perspectiva de uma educação antirracista e das possibilidades de alteração. E daí recuperar esse parecer da professora Petronília, situar as leis atuais em vigor, em vigência, que definem essa perspectiva como uma perspectiva necessária e urgente para que a gente possa ter um país mais igualitário, menos discriminatório, ou não discriminatório, né, que se elimine as discriminações todas possíveis, e ressaltando, né, a necessidade de pensarmos uma educação para todos e considerar todos os conhecimentos pertinentes, necessários e urgentes na escola é fundamental. Então, para o início do debate, a gente agradece muito essas primeiras considerações, inclusive ressaltando que é uma pesquisa que está sendo desenvolvida no programa de pós-graduação em educação, né, no seu estágio pós-doutoral, então é muito necessário e atual. Dizer a todos aqui que a gente está muito satisfeito em saber que tem muitas pessoas interessadas nesse tema e aqui conosco, presente, dizer que a UFRB também está em peso aqui fazendo campanha, e sabemos da qualidade da universidade e dessa bandeira, né? É uma universidade que tem os docentes, que é a maioria dos docentes do CFP são negros, então tem um marco, né, corporal ali importante, uma luta histórica também desde a sua fundação, então isso é muito legal, poder estar contando com as pessoas da UFRB lá, e também do grupo de pesquisa HCL. Já vimos aqui vários, o Edu, que está na UFES hoje, já se colocou ali presente. E eu já comentei, né, desde o início, teve um da UFRB que estava aqui pronto para ouvir a professora doutora Rosângela, e ainda vai esperar mais um pouco, porque agora
a gente passa essa bola para o professor Dr. Emanuel Soares. Eu já apresentei inicialmente, mas vou só reforçar algumas questões. É um professor de filosofia, já esteve conosco no programa de pós-graduação em educação no seu mestrado e como professor, colega nosso do PPGE e do grupo HCEL, História da Cultura Corporal, Educação, Esporte, Lazer e Sociedade, e que nos ajuda muito a pensar a discussão do corpo negro, que corpo é esse, e esse corpo nesse Brasil, né, que tem uma história rica e que afro-brasileira, africana, história e cultura, e que pouco ainda inserida na escola, no espaço escolar, no ensino superior, inclusive. Então, agora eu passo a palavra ao professor Emanuel, e já aqui de pronto agradecendo o convite aceito. Vai lá, Emanuel, a bola é sua. Som, Emanuel, você está sem som. O som. Desculpe. Antes de mais nada, eu gostaria de saudar meus ancestrais, Ogum e Patacori, meu pai. Pelo dia de hoje, saudando a Ogum, eu saúdo a todos os meus ancestrais. E depois eu gostaria muito de agradecer ao HCEL, a UFBA, a professora Cecília, a meus colegas que sempre tiveram na minha vida acadêmica. Eu gostaria de dizer a vocês que, quando eu recebi o convite, eu fiquei na ponta dos dedos, porque vocês vão ouvir pela primeira vez um projeto de pós-doutoramento, depois que ele foi aceito pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. O nome do projeto é o Ensino de Filosofia Afro-Brasileira junto, sem hífen, um resgate da identidade negra e indígena. Foi aceito pelo Programa de Pós-Graduação em Educação e Culturas e Identidades, Fundação Joaquim Nabuco, e minha supervisora é a professora doutora Denise Maria Botelho. Né? O resumo desse projeto, eu vou falar o resumo, depois vou tentar falar o projeto todo para você. A partir do entendimento que existem caminhos capazes de eliminar o racismo estrutural e realmente acrescentar outros tipos de conhecimento ao nosso acervo filosófico, buscamos construir elementos iniciais para uma filosofia afrodescendente que seja capaz de resgatar nossa identidade a partir das mitologias, contos e cantos africanos, afrodescendentes e indígenas. Além de estudar com rigor filosófico, para futuras discussões didáticas e dialéticas, que sejam, trazer esses estudos que sejam capazes de incentivar o filosofar, usando o diálogo como método para o ensino da filosofia e destacando a escuta por parte do educador, que é essencial na formação do vínculo, abrindo mão da autoridade hierárquica entre ele e seus educandos, para fomentar as perguntas, pois sem as mesmas o filosofar não acontece. Consequentemente, entender que a sala de aula é o melhor lugar para filosofarmos. E os educandos são o melhor público, só precisam de incentivo. Além disso, afro-brasileiros que somos, estamos penetrados por várias culturas, onde se destacam 3 principais: africana, europeia e indígena. Sendo assim, não podemos abrir mão das nossas culturas, da raiz ancestral para o resgate de nossa identidade, como um ponto de partida para uma apropriação da cultura alheia. As palavras-chave são filosofia, diálogo e identidade afro-brasileira. Embora as leis de ensino do Brasil
a LDB 10.639 e sua complementar 11.645, orientem o ensino da cultura africana e indígena no ensino médio até os dias atuais. As licenciaturas do ensino superior ainda não se prepararam adequadamente para tal tarefa. Especificamente nas licenciaturas em filosofia, em muitas universidades, que nem sequer se considera a existência de uma filosofia africana ou afrodescendente, quanto mais o pensamento filosófico indígena. Uma vez que, para muitos, somente alguns povos do Ocidente filosofavam. E, com certeza, esse despreparo, descaso ou preconceito que vai muito contribuir para o racismo estrutural. E, consequentemente, para a perda da identidade, diminuindo o conhecimento epistêmico brasileiro, que, volta a afirmar, é triplo, africano, europeu e indígena, retirando, assim, a vantagem cultural que temos perante a outras culturas que não são plurais, como a nossa. E, por isso, no momento em que vivemos hoje, nossas discussões filosóficas trazem à luz essas filosofias que foram esquecidas, desqualificadas, de maneira a reforçar um racismo de forma intelectual. Uma citação de Anderson Flor Nascimento. A demanda a qual me refiro é a da reconstrução identitária, ou melhor dizendo, reconhecer o apagamento das presenças africanas no seio da nossa identidade brasileira. Reivindicação fundamental dos movimentos negros brasileiros. Saber que parte do que somos é incontrolavelmente marcado pelos legados africanos, que insistimos em obletar. É esse contexto que nos encontramos com a afirmação do filósofo senegalês Solimey Mani Berchin-Diange, quando nos lembra que o aspecto importante da filosofia africana é a preocupação com a identidade. Não se trata, entretanto, de uma abordagem da identidade como uma essência ou substância, mas como um movimento de construção da nossa imagem de si, que se relaciona com processos históricos de visibilidade ou desaparição de elementos agenciados politicamente. O Anderson Flor Nascimento, 2020, página 25. A filosofia está na comunicação do homem e na transmissão do seu pensamento, que é o diálogo com o outro. Pois assim como o mundo só é mundo após a ação do humano, que comumente chamamos de cultura, o homem só se humaniza após a comunicação com o outro. Quando escuta, fala e dialoga. Então, a filosofia é a procura de entender os fenômenos que estão em sua volta. Dessa forma, podemos dizer que o homem tem a cultura como fruto de sua ação no mundo e testemunho de sua existência. Além de ter a linguagem, chama aqui de linguagem, toda forma de encontro com o outro, como instrumento ontológico da sua comunicação, pois é esta que é responsável por todas as expressões antropológicas da existência humana no universo, tais como mito, religião, arte, ciência e a própria linguagem. Desse modo, podemos afirmar que, para nos humanizarmos, precisamos compreender as diversas formas de linguagem, para que compreendamos as diversas culturas existentes e, assim, possibilitamos um conhecimento amplo e de maneira filosofante. O nascimento da filosofia ocidental, o diálogo mitológico, é a forma primeira de filosofar. Ele está lá no nascimento. Na filosofia africana, história contada pelos griots
é uma das maneiras primordiais da transmissão do conhecimento, tal qual, nos tempos antigos, no qual a sabedoria partia do diálogo e a arte de falar, ouvir e discutir, e dessa forma perpassou por várias épocas, sempre se aumentando e se desenvolvendo devido ao poder dialético do ser humano, que migrou para o conhecimento como religião e, mais tarde, veio a transformar-se em filosofia, resultando em um processo dinâmico que começou no universo mítico. É uma sequência: mito, religião, filosofia. O mundo do mito, e aí eu vou citar Cassirer, é um mundo dramático, um mundo de ações, de forças, de poderes conflitantes. Em todo fenômeno da natureza, ele vê a colisão desses poderes. A percepção mítica está sempre impregnada dessas qualidades emocionais. Tudo é visto no sentido e está rodeado por uma atmosfera especial. A excitação, a exaltação ou depressão. Não podemos falar aqui de coisas como matéria morta e diferente. Todos os objetos são benignos ou malignos, amistosos ou hostis, familiares ou estranhos, atraentes ou fascinantes, ou repelentes e ameaçadores. Cassirer, 2001, Antropologia Filosófica. O universo mítico é um espaço de devir muito instável que nosso mundo físico, muito mais instável que nosso mundo físico, e por isso é um universo de descobertas e criações. O homem, na Idade Moderna, tenta, sem sucesso, dessacralizar seu mundo, assumindo uma pureza profana que é impossível. Pois mesmo quando aquele que não tem fé está sujeito a todo tipo de crença, da qual ele discorda ou concorda intensamente. Logo, ele crê em algo, e essa atitude lhe traz benefícios. Ao contrário, o universo mitológico é dramático. É nele que encontramos a música, a poesia e o teatro, de maneira a descrever nossa existência, de um fato, de acontecimento inexplicado, como isso surgiu, mas sim como suas qualidades existenciais estão aí postas. Dessa maneira, excita o pensamento humano, a partir da observação de uma história que parecia sem sentido ou sem lógica, a despertar sua imaginação, a dialogar, a filosofar e, posteriormente, fazer ciência. Dessa maneira, teremos como ponto de partida para a construção de uma filosofia afrodescendente a mitologia, que, indubitavelmente, vai ser a geradora de civilizações como literatura popular brasileira, contos, cânticos, capazes de instigar as crianças e adolescentes como ponto de partida para um diálogo questionador, crítico e, consequentemente, filosófico, de maneira que não vai haver, não deve haver, uma hierarquização para que esse educando seja estimulado pelo educador. O objetivo geral desse projeto é construir elementos iniciais para um filosofar afrodescendente, a partir das mitologias, contos e cantos africanos, afrodescendentes e indígenas, devidamente selecionados, pré-analisados para uma futura discussão didática, capaz de incentivar o filosofar. Objetivo específico: resgate da identidade, busca da compreensão da cultura. Justificativa: a partir da cultura, consequentemente, foi que o filósofo Matheus Lippmann inventou a sua filosofia para a criança, que ele veio, a partir da cultura americana, criar novelas, e esse é um ponto de vista nosso, levando também em conta o rigor metodológico por parte do educador, que, além de ser obrigado a pesquisar o assunto sugerido pela novela, deve tomar uma postura capaz de gestar uma igualdade hierárquica na sala de aula. Embora
a princípio, muitos professores de filosofia não acreditassem no método de Lippmann, ele está posto aí. E nós aprendemos no Brasil a partir da cultura americana. E é essa a minha tentativa de fazer esses contos, essas aulas de filosofia afrodescendente a partir de nossa cultura. O diálogo é uma base fundamental para o aprendizado humano. Somente através deles podemos chegar ao conhecimento verdadeiro. O diálogo, a partir das mitologias dos contos africanos, afrodescendentes e indígenas, é capaz de uma construção de um aprendizado filosófico, ético, estético e antropológico. Contribuição indubitável do resgate identitário, né? Assim, construir o diálogo, tendo como ponto de partida elemento da cultura afro-brasileira, é buscar descobertas, principalmente no sentido socrático, de conhecer principalmente a si mesmo, antes da investigação científica mais severa, para a formação do conhecimento e conhecer, depois disso, os outros. As considerações ou reflexões até agora feitas vêm sendo desdobramento do primeiro saber, principalmente apontando como necessária a formação docente numa perspectiva progressista. Saber que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para a sua própria produção e construção. Paulo Freire. Bom, eu gostaria de resumir para vocês que a primeira coisa que devemos fazer para esse ensinamento seria a forma do círculo, que é uma forma herdada do Xirê. Antes da gente contar o mito, para incentivar que as crianças tenham pergunta, devemos nos sentar em círculo, que é uma maneira que os afrodescendentes escolheram para a propagação da religião, que antes era religião de um só orixá, e aqui no Brasil votou a todos, sentam em círculo no Xirê, para não tirar a importância de um perante ao outro. Eu vou deixar para a conclusão nas considerações finais, quando a gente estiver falando mais. Muito obrigado. É mais ou menos isso. Vocês são os primeiros a ver uma pesquisa que está nascendo. Então, Emanuel, muito obrigada pela parceria e pelo ineditismo, né? Uma mesa que traz duas pesquisas que estão sendo construídas de caráter inédito, a sua já na finalização, na finalização, não é, Emanuel? Não, eu fui aprovada agora, está começando, esse é o projeto. Então, pronto, as duas no seu início, em seu caráter inicial já, mas muito legal, porque, de fato, são pesquisas necessárias e fundamentais para nós podermos trazer à tona essa discussão tão necessária que a mesa propõe, que é de debater, né, em tempos, em torno da formação docente, cujo problema, cujas questões centrais estariam situadas na educação das relações étnico-raciais, com ênfase na sua dimensão antirracista. Em especial nesse tempo presente, né, onde que nós temos um momento atual com a política brasileira e também com a política mundial, com essa discussão necessária e urgente, né, uma discussão que pense essas praxis pedagógicas, a educação antirracista, como uma necessidade premente para romper esse ciclo institucional e estrutural do racismo que estamos ainda hoje imersos, né, de forma tão forte. E, com isso,
a gente já apresenta a professora doutora Rosângela Silva Souza, que ela nos brinda também com sua tese finalizada há pouco, mas que traz essa discussão dos corpos negros em locais que antes eles eram quase negado estar, que é o ensino superior, e toda uma discussão política em torno da necessidade da formação docente, de uma formação que considere os corpos negros, que considere a sua história, a sua cultura, e toda uma perspectiva de uma educação para a emancipação humana, social, para uma necessária transformação do que vivemos hoje para um mundo que tenha esses preceitos que eu acho que Paulo Freire trouxe de forma tão forte, né? E por isso a sua obra continua tão atual, da humanidade, da diversidade, da possibilidade dessa discussão conscientizadora para a transformação. Então, já convido a professora Rosângela para iniciar sua fala, dizendo antes disso que o professor João Carlos Salles, professor doutor João Carlos Salles, que é o reitor da UFBA, esteve conosco aqui no início da nossa atividade, dessa mesa, dando boas-vindas, saudando a todos os participantes da mesa e a todos os convidados a participarem desse diálogo que estão aqui conosco presente. Então, dizer da importância, de fato, que a instituição também está dando a essa discussão, estando aqui presente, que eu acho que a TV UFBA também está conosco, e muitas pessoas assistindo. Rô, é com você, meu bem. Boa tarde a todos e todas, né? Inicialmente, eu gostaria de agradecer à professora Cecília pelo convite para participar dessa mesa, né, tão importante para o debate das relações étnico-raciais, da formação docente antirracista. Quero saudar os meus colegas, a minha colega Beth, colega que foi aí do doutorado, aí na UFBA, o professor Emanuel, que é meu colega lá do Centro de Formação de Professores, sempre lidando de forma insurgente com as questões que envolvem as relações étnico-raciais, o combate ao racismo, ao filosofar a partir de uma outra perspectiva. O pensar da Go não é, professor Emanuel, como diz o Muniz Sodré, né? Quero agradecer às pessoas que eu convidei para participar dessa tarde de debate, né? Amigos e amigas, colegas, alguns ex-alunos e alunas, meus sobrinhos que estão aí, minha tia que está aí presente, né? E aí a professora Lenita, Lauzi Bora, que eu já ouvi aí, né? Cleide Nalva, Lígia, parceiras, extremamente na minha passagem pelo HCEL, tá certo? O Esdras, que eu vi por aí, o Joilson, que está aí vibrando para que eu fale, esses meninos me matam, viu? Então, eu quero agradecer muito essa presença de todos aí, e aí a presença dessas pessoas na minha vida é importante para que a gente, na verdade, queira construir efetivamente a educação que transforma a sociedade. Minha querida sobrinha Dilza Ramos, tá, também chegou aí, a Dinéia também, eu já vi que já estava aí, e aí, para fazer esse debate, né, eu vou falar um pouquinho, eu trouxe um texto, né, que é uma costura de algumas reflexões que eu venho trazendo, né, sobre as questões da educação, né. Primeiro, eu trago uma pequena fala do Casquiano, que é um filósofo moçambicano, que ele disse: é a cultura que dará pés firmes à educação, né? E para falar
Então, pensar a cultura, dando perfis à educação, a gente vai fazer um debate sobre como é que, historicamente, pensar as culturas negadas e silenciadas no currículo transformaram essa educação em lugar de exclusão, ok? Então, eu vou ler o texto e aí, tentando, debater um pouco do que eu trago. Então, eu começo assim. O recrudescimento de práticas racistas contra os negros em diversas situações e espaços sociais, tais como estádios de futebol, programas de televisão, universidades, redes sociais e abordagens policiais, invalida a existência de uma democracia racial, fortalecendo um processo de exclusão social, política, econômica e étnico-racial das populações negras. Notadamente, tal situação vem sendo enfrentada historicamente, de diversas formas, através dos quilombos e irmandades religiosas, movimentos sociais, projetos educacionais com base em diversidades, quando se fortalece as discussões sobre o processo de resistência e valorização das identidades de negros e negras. Espaços culturais, como escolas de sambas, blocos afros e afoxé, grupos de hip-hop, rap, capoeira, também se destacam por forjarem diálogos com poderes instituídos para a construção de um projeto político de nação em que seus referenciais de mundo sejam respeitados e valorizados. Então, na verdade, o que a gente precisa nesta sociedade é um projeto político de nação em que a diversidade seja estruturante. E aí eu trago, no que tange à educação básica, apesar de todas as políticas e práticas já institucionalizadas em prol da igualdade e diversidade, percebe-se ainda hoje a omissão e o silenciamento em torno de práticas racistas e discriminatórias na escola. O tratamento diferenciado devido à pertinência racial e social dos estudantes e o discurso da diferença como desigualdade, proclamado dentro de um espaço literalmente pluricultural, ratifica de forma quase indelével a violência às outras identidades que circulam socialmente, principalmente a dos grupos marginalizados, aqui em destaque os homens e mulheres negras. E aí eu trago, do ponto de vista das conquistas legais para enfrentamento e transformação da educação e das formas de educar racista, temos alguns avanços. Exemplo, o Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares da Educação para as Relações Étnico-Raciais e para o ensino da história e cultura africana e afro-brasileira, de 2004, como a Beth já destacou. A inserção da questão étnico-racial entre as expressões da diversidade no documento final da Conferência Nacional da Educação Básica em 2008 e da Conferência Nacional da Educação em 2010 e 2014. A inserção, mesmo que de forma transversal e dispersa, da questão étnico-racial e quilombola nas estratégias do Projeto Nacional de Educação, a aprovação das diretrizes curriculares nacional para a educação escolar quilombola, né, e a resolução pelo Conselho Nacional de Educação de 2012. Então, essas ações são ações, na verdade, que vão se contrapor, que vão perspectivar dentro dos espaços educacionais, do ponto de vista legal, mas só a lei não dá conta dessa transformação, uma apropriação e difusão de conhecimentos sobre as populações negras, quilombolas, como também as indígenas, a partir de outras narrativas que não sejam as narrativas hegemônicas. E aí eu falo, as conquistas no âmbito das leis foram pautas políticas históricas do movimento negro brasileiro, que exigiu do Estado ações legais para o enfrentamento do racismo e seus derivados no âmbito educacional, posto que combater o racismo na educação possibilita modificações tanto no percurso formativo
quanto nas formas como os sujeitos se relacionam com as diferenças e os diferentes dos espaços educacionais. Deve-se levar em conta que os projetos, práticas e compromissos realizados no ato de educar tenham como princípio a pluriculturalidade e haja um diálogo profícuo com conhecimentos e referenciais positivos que construam um papel edificador para a população negra. Para Santiago, a educação pode imprimir em suas finalidades e funções uma atividade de resistência, como ação que permite outras forças oriundas de um lado, de fora do poder, forças do devir, do cotidiano, de micropoderes e transformações que apontam para a formação de sujeitos éticos, por conseguinte, antissexistas, emancipados, críticos, antirracistas e autônomos, e engendram possibilidades de vida pautadas em saberes interculturais e na equidade de gênero e raça. Assim, tomar a educação como atividade de resistência é romper com os liames sobre os quais se edificam a formação de alguns profissionais da educação, baseados em uma concepção de mundo eurocêntrica. Tal formação determina uma incompreensão em relação aos signos, símbolos e referenciais sociopolíticos e religiosos que se pautam em outras dinâmicas existenciais. A educação como atividade de resistência é colocar as datas comemorativas, tais quais o Dia da Mulher, do Orgulho Gay, do 20 de novembro, tantas outras, como estruturante dos modos de conhecer e produzir conhecimentos. Tal ação validaria o exercício da ecologia de saberes, entendido por Sousa Santos como conjunto de epistemologia que partem da diversidade e globalização contra-hegemônicas e pretendem contribuir para credibilizar e fortalecer múltiplos saberes. A educação como atividade de resistência é a busca pela emancipação educacional que rompe com o racismo, as formas hierárquicas de gestar, o elitismo político e social, que aliciam diuturnamente os fazeres, saberes, vestires e falares dos sujeitos oriundos dos grupos subalternizados. Conforme assinaram Silva e Bordas, a educação como atividade de resistência pressupõe que a interpretação de mundo de agentes pedagógicos, que às vezes são as pluralidades culturais, geracionais e sexuais, não silencie vozes que circulem nos espaços educativos e evocam por libertação. Essa educação não reprima, quiçá mutile corpos que ousam deliberar sobre suas diversas formas de representação e apresentação. Por fim, a educação como atividade de resistência seria uma educação para o sensível. Ontem eu vi uma palestra do professor Mudi Sodré e ele traz essa educação do sensível. O desafio humano é educar para o sensível, né? Que não limita as patologias existentes, que submetem os estudantes ao escrutínio das normatividades e ortodoxias de toda a ordem que impera nessa sociedade. No que tange ao corpo, sobre esse foi edificado um espaço taxonômico de visibilidade. Isso eu falo a partir do corpo. Esse espaço, sob auspícios do homem da ciência, justificaram a escravidão, a colonização, a pilhagem de riqueza, entre outras ações genocidas contra variados povos, aqui especificamente ameríndios e africanos. Percebe-se que é no corpo que se materializa nossa humanidade, atravessada por padrões socioculturais, políticos e religiosos, que nos distingue, significam nossas práticas e fortalece elos com os que comungam com tradições afins. E afirma Le Breton, antes de qualquer coisa, a existência é corporal. Assim,
notabilizado como edificador da nossa existência e da nossa relação com o mundo, a corpo é delegado responsabilidades sociais, culturais, religiosas e afetivas que, ao responder às lógicas sociais hegemônicas e condicionantes, vulnerabilizam, aprisionam a determinados padrões e comportamentos que o limitam. Esses, né, na maioria das vezes, delineam olhares, sentidos e relações de quem exibe o corpo e de quem o percebe. Assim, quando levamos em conta as diversas construções sociais que se fogem a partir do corpo, os desdobramentos são diferentes e produzem, entre outras tantas possibilidades, ações coercitivas e disciplinadoras. Para Le Breton, ao refletir sobre racismo sobre os corpos, nos remete ao período nazista, para destacar que o racismo foi derivado dos corpos imaginados, ou seja, do imaginário sobre o corpo. Assim, durante o período nazista, para identificar os judeus, os médicos procediam às engenhosas medidas do nariz, da boca, da dentição, do crânio. A estrela amarela, colocada aos olhos dos passantes, conduz a essa lógica ao objetivo. Já que os judeus não possuíam sinais corporais suscetíveis de, à primeira vista, serem diferenciados, a população, uma marca exterior, que era a estrela, denunciava de maneira inquestionável quem eram aqueles corpos. A partir dessas considerações, se faz importante delinear algumas afirmações. A primeira delas refere-se à assertiva de que o corpo é indiscutivelmente o espaço, o lugar em que historicamente os seres humanos empreenderam projetos de aniquilação do outro, amparados em práticas científicas, sociopolíticas e educacionais, cujo propósito é negar a humanidade dos diferentes. A segunda remete à afirmação de Foucault: o corpo é superfície de inscrição para o poder. Desse modo, o racista, ao se apropriar de dispositivos, o utilizam de forma tenaz ao essencializar um lugar para os indivíduos, racializando-os. Além disso, avalia o outro a partir dos seus construtos científicos, sociais e religiosos. Desmoraliza saberes, invisibiliza as especificidades históricas e, de forma hercúlea, empreende sobre os corpos dos indivíduos ações ignominiosas para violentar e exterminar as presenças corpóreas dos chamados outros do mundo. Notadamente, a realização de estudos e pesquisas na área da educação, alguns realizados por intelectuais do movimento negro, demonstram que ao longo do século XIX, XX, se identificou o preconceito, o racismo e a discriminação racial existente nos livros didáticos, nas práticas pedagógicas dos professores, na televisão, entre outros espaços. Essa pesquisa aponta, inclusive, que as desigualdades raciais produzidas pelas políticas educacionais universalistas ao longo do processo histórico notabiliza a necessidade de currículos escolares e a temática da história da África e as lutas e realizações da população negra no Brasil. Infelizmente, as reflexões sobre a aplicação da lei em alguns espaços esbarram nas prioridades que serão dadas aos conteúdos formacionais relativos à história e cultura africana e afro-brasileira, nos interesses pessoais dos sujeitos com os quais se trabalharão na sala de aula, na postura política dos agentes pedagógicos, bem como das perspectivas éticas e proporcionais desses sujeitos em relação aos seus educandos e ao seu fazer educacional.
Percebe-se que na educação, a educação é o campo de disputas e lutas para que as diferenças sejam respeitadas, para que as nossas imagens sejam positivadas e os corpos serem visibilizados de maneira humana e equânime nos espaços sociais. A via educacional tem que ser o ponto de partida e de chegada, subsidiada por transformações econômicas que geram mudanças no âmbito sociais, fazendo ruir estruturas carcomidas da sociedade que, historicamente, produziu todos os tipos de desigualdades e violência. Tais situações causam perdas irreparáveis para todos, principalmente aos homens e mulheres negras, porque obstrui a justiça cognitiva e social. Por fim, uma educação antirracista, na perspectiva da formação docente, se faz relevante nos espaços acadêmicos que difundem estudos com perspectivas de multirreferencialidade, de pensamentos que se contrapõem à hegemonia de um pensamento único e universal, demonstrando outros horizontes práticos, teóricos e epistemológicos. Dada essa situação, pensar nessa educação antirracista é pensar tanto do ponto de vista das nossas transformações políticas, tanto do ponto de vista da nossa formação educacional e tanto do ponto de vista de assumir compromissos com essa sociedade em que as desigualdades estão aí de forma latente, né, vilipendiando a vida de homens e mulheres negras. Então, isso é um pouco das questões que eu trago para a gente fazer o debate sobre essa questão dessa formação docente e essa educação antirracista. Muito obrigada, gente. Começamos. Agradecemos muito, Rosângela, e já estamos aqui no final dessa nossa mesa super importante, as falas preciosas, os comentários também preciosos, muitos comentários elogiosos. A gente agradece a Paula, Tiago e a todos, e agora eu vou fazer da seguinte forma, nós combinamos de tentar lançar algumas questões que nos chegaram algumas questões, e eu vou colocar e vou pedir para a mesa, cada um tem um pouquinho de tempo, menos de 5 minutos cada um, mas para que nas considerações finais aborde uma dessas questões ou tente responder alguma delas. Pode ser? Então, já deixo aqui de público agradecimento a Elizabeth Silva, a Rosângela Souza e a Emanuel Soares por estarem aqui presentes, ao Grupo HCEL, que está em peso aí, ao pessoal da UFRB, que está em peso, e a todas as pessoas do Brasil e de fora do Brasil que também estão aqui nos assistindo. Agradecer à UFBA, ao Congresso Virtual 2021 da UFBA, que agrega temas tão necessários e importantes, tão atuais, e dizer da nossa responsabilidade como formadores, né? Acho que a nossa responsabilidade está aí mais do que clara de estar atacando essa ferida e alterando essa lógica tão perversa que ainda continua fazendo uma educação que não entende a necessidade de uma educação antirracista já. Então, conforme temos a campanha Vacina para Todos Já, eu acho que a gente tem que inaugurar aqui a campanha Educação Antirracista para Todos Já. E eu acho que a mesa, nesse sentido, contribuiu um pouco por trazer algum desses temas e alguma dessas questões para mostrar um pouco dessa historicidade. E aí eu já aponto aqui as questões. Uma delas é as competências, acho que foi Cleide Nalva que colocou, as competências apresentadas na BNCC
do componente história não apontam as culturas específicas da sociedade brasileira. Vocês, e daí vocês criticam a ausência dessas especificidades. Outra questão que foi colocada também por uma aluna de BI, que diz que ela é da licenciatura interdisciplinar em artes da UFRB, e a pergunta é como fazer uma praxis pedagógica antirracista no ensino de artes, e outro que traz, que é da física, ele é estudante de licenciatura interdisciplinar em arte. Esse é da interdisciplinar. Ele é estudante de física, faz licenciatura em física, e, infelizmente, muitas pessoas ainda acham que a educação antirracista é responsabilidade apenas da história e de outras matérias das ciências humanas, e também para a gente comentar, seja interessante. Outra pergunta que diz da professora Rosângela, mas qualquer um pode ficar à vontade para responder: o que acha do atual contexto nacional no tocante à exclusão da população pobre e negra? E acho que é isso. Eu acho que, deixa eu ver se tem mais alguma, dizer que nós agradecemos muito a participação de todos, e da mesa, uma mesa riquíssima, necessária, importante de ser reproduzida, dizer que a gente tem colegas maravilhosos aqui conosco, nos assistindo, e que poderiam estar aqui também falando da mesma forma, que o Grupo HCL se empenha nesse debate há tempos, e nós continuamos com fôlego nele. Então, um beijo, e agora, na mesma ordem, para a gente finalizar. Então, Beth, pode começar. Então, a pergunta sobre o BNCC, a BNCC não foi feita por professores, né? Então, na primeira etapa, ela tem a colaboração de professores, mas na segunda etapa, ela vem responder as demandas de Banco Mundial, a demanda de uma educação empresarial, né? Uma educação que está pautada, voltada, relacionada a esse mundo do capital. Então, eu acredito que para você reverter esse processo, para você promover uma educação emancipatória, você abrir as portas para uma escola plural, né? No sentido de absorver, trazer a diversidade brasileira para dentro da escola, nos seus conteúdos, na sua composição, ela deve caminhar no sentido de uma educação que seja democrática. E se ela para ser uma educação democrática, ela tem que ser antirracista. E ela tem que ser pensada conjuntamente entre o poder público, né, as políticas de educação, como também a participação de professores e estudantes da comunidade em geral, né? E a BNCC, simplesmente, ela não responde às nossas demandas da atualidade. É isso. Agradecemos, Beth. Já passamos a palavra para Emanuel. Eu vou pedir já o agradecimento também a Paula e Tiago, que estão conosco, para nos ajudando, e também a Fábio, a TV UFBA, que também está aqui conosco. Eu vou pedir para que continuemos na tela, porque a gente tem pouco tempo e a gente quer que todas as perguntas sejam respondidas. Beth, beijo, obrigada. Vai lá, Emanuel. Oi. Eu vou tentar responder a pergunta que uma discente de artes fez, né? Como fazer a arte? Bom, um dos elementos que eu achei muito interessante para fazer se filosofar a partir de obra de arte, a partir das artes, não sei se você conhece, é a Antologia do Negro Brasileiro, de Edson Carneiro, que veja o que Edson Carneiro descreve com destreza. A presença inconfundível do negro, com efeito, invade todos os setores da nossa vida social. As nossas manifestações populares têm como pontos altos o samba, as rodas de capoeira, as competições de batuque, as congadas, as eleições de reis de Congo, as de juízes de Angola,
o fogueso dos quilombos, os maracatus, o frevo, o bumba meu boi, os ternos, os ranchos, os louvores de São Benedito, em que a influência do negro é decisiva. O homem negro aumentou o quadro religioso da nacionalidade, incorporando no inconsciente coletivo de figuras literalmente africanas seus deuses Xangô, Ogum, as ninfas Iemanjá e Nanã, os espíritos irrequietos como Exu, até mesmo deuses já tomados de empréstimo de outros povos, como Alá. Então, o que eu digo para incluir a arte no ensino, vá a Edson Carneiro, vá à Antologia do Negro Brasileiro, né? Tem vários textos de arte negra, né? Tem vários textos dessa arte ancestral. Isso está incrustado em nossa história. É engraçado que, às vezes, a gente nem se apercebe. Uma outra coisa que eu queria falar é que, no decorrer fazendo esse projeto, eu fiz uma cronologia da filosofia no Brasil. É muito grande, eu não vou mostrar agora. Agora, entre idas e vindas do ensino de filosofia na escola, sempre a filosofia foi cristã e visou a catequese, quando não foi eurocêntrica. Várias universidades não reconhecem, inclusive na nossa é uma luta, o reconhecimento de uma filosofia da ancestralidade africana e uma filosofia afro-brasileira. Isso é desconsiderado, né? Somos poucos que discutimos isso no Brasil. Eduardo Oliveira, aí na UFBA, o Anderson Flor, na UNB, Renato Nogueira, lá no Rio. Somos poucos que discutimos filosofia da ancestralidade. Albânia, poucas pessoas no Brasil todo. Viu? É isso que eu tenho a dizer a vocês. Precisamos discutir a filosofia ancestral. Obrigada. Obrigado. Eu passo para a Rosângela, porque a gente tem 1 minuto, Rô, é com você. Tá, Manuel, mais uma indicação da menina que discute artes é o livro do Emanuel Araújo, não é isso? O grande Emanuel. A Mão Negra Afro-Brasileira nas Artes. Né? Eu acho que é uma indicação muito boa. E a pergunta que me foi destinada é uma pergunta que necessita de uma tarde toda para o debate, né? Mas, assim, o que é que a gente tem a dizer sobre exclusão e negritude? A gente tem a dizer que é um momento muito mais cruel para os nossos corpos, né? Negros. A maioria das vítimas de Covid são pessoas negras, não é isso? Então, são os homens e mulheres negras que saem para trabalhar, e aí são essas vítimas que estão morrendo agora nesse momento tão cruel e desumano no qual estamos atravessando. Então, é um debate, e a exclusão também no meio educacional são dos estudantes negros, são os estudantes negros que não concluíram o ensino médio, a educação, o ensino fundamental esse ano. Então, mais uma vez, a gente volta para o buraco, né? Parece que esse buraco não tem fim. Então, exclusão, infelizmente, para a população negra desse Brasil, está longe de acabar. Então, só rapidamente, para a gente fechar esse debate. Ok, gostaria de agradecer a Cecília mais uma vez, e a todo o Grupo HCEL e a parceria de Emanuel e Beth. E agradecer todos os presentes que estão aí. Ótimo, eu acho que com isso nós finalizamos, lembrando a todos que o evento continua até dia 26, tem muita coisa para ser vista, até durante a madrugada, porque é tanta mesa, tanto vídeo, que dá para ficar o tempo todo pescando aqui conosco. Agradecer demais a parceria de todos e dizer que essa educação continua, a educação antirracista é sim uma bandeira necessária, urgente, e para todos, né? Para todos já. Muito obrigada, Beth, Emanuel e Rosângela. Muito obrigada, Paula e Tiago, e a própria UFBA. A todos. Um beijo. Obrigada, Paulo, Tiago. Beijo.
Obrigada, pessoal. Tchau. E desejando que, na mãe de Antônio Carlos, que todos aqui agora fazemos, né, a energia positiva, mas que também para toda a população brasileira e mundial, que a gente possa sair logo da pandemia, mas que também possamos sair de todas as demais pandemias sociais que nos, a longo tempo, estão aqui nos abatendo. Um beijo. Obrigada, Cécile.